Delmiro Gouveia foi uma pessoa que serve de exemplo, de modelo para todo empresariado brasileiro. É um cearense que mostrou como é o cearense, o que é o cearense e que vontade o cearense tem de superar as dificuldades naturais do clima, das condições tanto quanto difíceis que nós temos, por falta de chuva, enfim, são as secas que transformadas inclusive em indústria da seca em muitos anos aí e que o cearense está conseguindo superar hoje. Eu diria que Delmiro é uma pessoa que até Lampião respeitou, porque eles conviveram na mesma época e Lampião mexia com quem era grande, com quem tinha alguma coisa que despontava, e o que o Delmiro fez, o Lampião não chegou perto, e eu considero isso um respeito de Lampião a quem faz o bem também. Delmiro foi o primeiro brasileiro a fazer uma coisa que não existia ainda no país, que era o aproveitamento de quedas d'água para a geração de energia, ou seja, energia hidrelétrica, que é o que sustenta o país. 80% da energia brasileira vem da água, das quedas d'água, ou por barragem ou por queda natural. E o Delmiro aproveitou o que já existia aqui no Nordeste, no Rio São Francisco, e foi lá depois de ter vindo e passado por alguns momentos difíceis na sua vida. Foi trocador de trem, depois foi gerente de estação de trem, enfim, ele teve um crescimento, eu diria até um self-made man, né? Ele teve que se virar sozinho praticamente na vida. Foi industrial também na área de couros e peles, onde construiu um curtume, curtia couro de cabra, de bode. A partir daí foi que ele precisou da energia elétrica para um outro salto. Ele disse, vou produzir linha, e só tinha uma fábrica de linha praticamente no Brasil, inglesa. Ele passou a concorrer de um custo muito mais baixo, porque ele gerava energia sem custo, enquanto o outro queimava óleo ou algum combustível. E com isso ele teve um dos maiores infortúnios. Foi depois de morto, foi comprada a fábrica que ele rejeitou vender, não quis passar adiante, foi pressionado de todas as formas, mostrando aí sua garra, mostrando que realmente o que ele estava fazendo era para ficar, e foi depois destruído o seu trabalho, jogado as máquinas, e tem tudo aquilo que ele tinha construído foi colocado dentro do rio. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu pai. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo Gouveia, candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir.
Ouvi Humberto Teixeira, o doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra, que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, onde Iracema, graúna do sol, Curumim. As faustas águas do Nilo, que é o Jaguaribe daqui. Terra judia, cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro crato, a princesa de trança e Transcilim. A década de 1860 foi marcada por conflitos sangrentos em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a Guerra Civil matou mais de 600 mil pessoas em 4 anos de batalha entre os lados norte e sul do país. A América do Sul testemunhou a formação da Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai. A aliança foi vitoriosa na Guerra do Paraguai, conflito que tirou a vida de mais de 50 mil brasileiros em 6 anos. Como herança, o Brasil recebeu a criação do mito do cearense incansável, que nasceu pobre, conseguiu enriquecer às custas do próprio trabalho e que trouxe luz de esperança para milhares de nordestinos. Delmiro era um homem conhecido, respeitado, admirado por uns, mas ao mesmo tempo por outros. Delmiro era um homem temido, odiado e perseguido. O Delmiro Gouveia, a história dele, já antes do nascimento, é complexo, né? O pai da Delmiro Gouveia, Delmiro Farias, pertencia a uma família rica do norte do Ceará e tinha a função de vender cavalos, jumentos em Pernambuco, na Paraíba. Isso era uma coisa muito comum no final do século XIX. E passando por Recife, conhece uma jovem e ele rapta. Era comum que os homens fugissem com mulheres para casar. Só que o pai não gostou muito da história. Ele vai se refugiar na fazenda dos parentes, na região do Ipu. Em 1863, nasce Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. O Brasil entrou em guerra contra o Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela é, naquele momento, vendida como uma ofensa à honra nacional. Então, muita gente, de forma voluntária, se apresentou a lutar na guerra. E entre os voluntários estava o pai de Delmiro, Delmiro Farias. Em episódios narrados por vários historiadores, morre como herói
Então a garota, né, viúva, com 2 filhos novos, que não tem como criá-los. Não tinha, como a gente costuma dizer, parentes nem aderentes. Então ela decide voltar para Pernambuco. Ao chegar a Pernambuco, descobre que o pai tinha falido e a mãe estava numa situação muito difícil. Período muito curto da presença de Delmiro no Ceará. Mas a bica do Ipu, na região onde Delmiro nasceu, é uma marca que ele carrega até os últimos dias de sua vida. A mãe migra para Goiânia, vai ser governanta de um grande advogado, que veio a se apaixonar por Leonila Flora da Cruz Gouveia. Casa enferma, à beira da morte. Ela casa num dia e veio a falecer no dia seguinte, deixando Delmiro Gouveia órfão aos 15 anos de idade. Ele estudou, naturalmente, pelo menos o primário básico ele estudou, mas eu acho que o advogado projetava que ele fosse um homem de letras. Delmiro poderia ter a opção de ficar na casa do padrasto, mas resolve viver por conta própria. Vai trabalhar numa venda no Português Ávaro, depois ele vai ser ajudante de tipografia. Depois ele conseguiu um emprego de bilheteiro, ele vendia bilhetes nos trens de Recife. Então uma origem muito modesta, nada indicaria que ele teria fortuna, seria um homem rico. Né? Vai deixar esse emprego por um motivo de doença, vai passar um período em Pesqueira. Lá em Pesqueira ele tem contato com a primeira venda de peles. Um comerciante de estivas, etc., que existia em Pesqueira e que encomenda que ele venda essas peles no Porto de Recife. Recife, no final do século XIX, é uma cidade que está crescendo muito. Né? É a terceira maior cidade do Brasil. Ele vai conhecer esse universo, que o Porto de Recife era um pouco esse universo de várias nacionalidades. Uma metrópole, uma cidade ligada com o mundo e em que tudo acontecia. Começa como agenciador, depois já está viajando no interior de Pernambuco e num curto espaço de tempo Delmiro passa a ser conhecido no Recife como o rei das peles. O sertanejo, ele foi acostumado e vivia e sempre viveu a uma situação de extrema dificuldade. Então ele não pode adiar, ele não tem a chance do amanhã. Ele não pode aceitar o gerúndio, o estou fazendo. O negócio dele é hoje, porque amanhã pode ter uma seca. Se ele leva a pele, me deu dinheiro. E Delmiro sabia perfeitamente disso. E Delmiro montou um negócio com esse perfil. Pontualidade na entrega, pontualidade no pagamento. E sempre em espécie. O final do século XIX no Brasil foi marcado por rupturas sociais e políticas que colocaram fim a tradições seculares. Em 1888, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, que liberta os últimos escravos negros cativos em terras brasileiras. O Brasil foi o último país do continente a assinar a libertação, que pouco alterou a vida dos escravos. Sem indenizações ou oportunidades melhores de emprego, os alforriados carregavam o preconceito na cor da pele e refugiavam-se nos morros afastados do centro urbano. Um ano depois da abolição, em 1889, Deodoro da Fonseca proclama a República no Brasil. Destituída, a família real volta para Portugal, deixando para trás um Brasil tão pobre quanto antes. Delmiro viveu no começo da República Brasileira. Uma república que marcou-se no seu início por uma grande especulação econômica, a chamada crise do encilhamento. Várias pessoas formaram fortuna especulando na Bolsa de Valores. Entre aqueles que estavam especulando, que especularam, Delmiro Gouveia esteve. E Delmiro, ao
se constituir num homem rico, um homem de posses, Delmiro passa a frequentar a alta sociedade pernambucana. Quem surge do nada atrai para si uma inveja muito grande. Ele não se submetia à economia da oligarquia pernambucana, porque o negócio dele era com o sertão, e o sertão não era só de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, chegando a Maranhão, dizem que chegou até Minas, essa rede de compra de peles. Então, como Delmiro se conectava com o sertão, ele criou um processo econômico que não dependia da chancela da elite da agroindústria ou da cana-do-açúcar. Vendia muito nos Estados Unidos, chegou aí aos Estados Unidos, se tornou sócio em empresas com americanos. Ia com certa frequência à Itália, ia à Inglaterra, ia aos Estados Unidos. Era um homem que estava antenado com o que acontecia do outro lado do mundo. Ao século XX! Ao século XX! Adelmiro Gouveia! Coronel, no Brasil do começo do século XX, era um termo atribuído pelas pessoas a qualquer pessoa que tivesse posses, né? Um homem de posses. E ele se tornou um homem de posses, vendendo algodão, vendendo peles, né? Especulando na bolsa de valores, aplicando em outros negócios, né? A exemplo do famoso mercado do Derby. Em 1896, 97, Delmiro constrói o Mercado Coelho Sintra, que veio a ser protótipo do que hoje são os shopping centers. Com vários estabelecimentos comerciais, né, lojas, divertimento, lazer, alimentação, se tornou, digamos assim, o point de Recife. As pessoas que visitavam Recife buscavam ir ao mercado do Derby, né? A população de Recife ia ao Derby para se divertir. Então foi um empreendimento muito ousado para a época. Delmiro constrói um grande hotel internacional do Recife, que era um hotel de categoria elogiado pelos principais jornais europeus. Era um importante aliado da oposição à oligarquia constituída em Pernambuco, a oligarquia política. Era uma oligarquia terrível, né, autoritária, nepótica, violenta, e ele começou a incomodar essa oligarquia. É quando Delmiro resolve ir ao Rio de Janeiro, conversar com Francisco de Assis Rosa e Silva, que era o vice-presidente da República e o chefe dessa oligarquia política. E Delmiro vai tentar um entendimento. Ele era ligado às oposições ao Rosa e Silva. Então os Rosa e Silva vão começar a fazer um cerco contra ele. Mas ainda no Recife, Delmiro toma conhecimento do envio de um pistoleiro que tinha ido ao Rio com a missão de assassiná-lo no Rio. Não consegue a audiência, mas encontra com o Rosa e Silva na Rua do Ouvidor e Delmiro termina agredindo o vice-presidente da República, né, num episódio que ficou conhecido, quando ele agride a bengaladas o Rosa e Silva, e Rosa e Silva teve que se resguardar na chapelaria Watson, se proteger. Delmiro já aguardava que os aliados do Rosa e Silva fossem dar o troco, né? Foi quando veio o incêndio ao mercado do Derby, seguido da prisão do Delmiro e do seu sócio. Eu construí o Derby e baixei os preços para 50% a menos, porque a população já estava cansada de ser tapeada, espoliada, roubada por essa corte de assassinos que ocupa o poder. Isso é um crime contra a cidade do Recife. Culmina esse conflito com ele, de certa forma, resolvendo a separação dele com a primeira esposa, Dona Anunciada Cândido Velho Falcão. Passa um ano na Europa e, ao retornar, Delmiro passa a ter um relacionamento amoroso com uma menina que era afilhada do governador de Pernambuco, Sigismundo Gonçalves, chamada Carmélia Olinda do Amaral Guzmão. O Delmiro passa a responder processo por rápido defloramento de menor, tem sua prisão preventiva decretada. É o primeiro processo de rápido de menor que eu conheço na história nordestina, é Delmiro quem enfrenta. O seu padrasto, inclusive, é quem entra com habeas corpus a favor do Delmiro e consegue, mas Delmiro já estava fora de Pernambuco, já tinha sido, por essas circunstâncias, obrigados a sair sobre pena de
de ser assassinado, preso. E como ele tinha relações políticas boas, uma outra oligarquia vai recebê-lo, que é a oligarquia dos Malta em Alagoas. Então ele é uma mistura, né? Como acontece com qualquer indivíduo, né? É um indivíduo que tem muitas contradições também, porque ele vive numa época contraditória. Então, essa mesma sociedade que de repente está reprimindo canudos, está matando camponeses, também busca a modernidade, busca a civilidade, busca a indústria. A formação do maior movimento messiânico que se tem notícia no Brasil aconteceu em 1893, com a chegada de Antônio Conselheiro à pequena vila de Canudos, no interior de Alagoas. Vindos de todos os lados do sertão, os fiéis lotavam a vila, que chegou a ter 25 mil habitantes ávidos por salvação. O constante fluxo chamou a atenção da imprensa e incomodou a igreja e os latifundiários locais. Para os republicanos, ele era um perigoso monarquista que atuava a mando de forças estrangeiras. Militares foram enviados à região para conter os populares e uma guerra foi travada contra os habitantes de Canudos. Depois de 3 tentativas mal sucedidas, Canudos foi destruída em um massacre que matou mais de 6 mil sertanejos. Ele consegue um apoio do coronel Ulisses Luna aqui em Água Branca e aqui ele remonta todo o processo de exportação de peles de ovinos e caprinos que ele tinha em Pernambuco. E essa atividade, ela estava justamente localizada no sertão do Nordeste brasileiro. Então, Delmiro estava na confluência de estados como Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, e facilitava para ele, longe dos seus inimigos, retomar essa atividade. Fazendo uma leitura econômica muito simples. Ele tinha aqui uma linha férrea chamada Paulo Afonso, que conectava Piranhas a Jatobá de Tacaratu, na época atual Petrolândia. Tinha uma estação bem ali na Pedra, onde hoje é a cidade de Delmiro Gouveia. Ferrovia fundamental para escoar a produção. E perto do Rio São Francisco, né? Então, da Cachoeira de Paulo Afonso. Delmiro fez a leitura de dizer, isso me traz a possibilidade de ter um resultado para além do que está aí da natureza. Tinha viajado pela Europa, pelos Estados Unidos, ele já tinha visto hidrelétricas, né? Ele já tinha contemplado a experiência das primeiras hidrelétricas no mundo. E aí ele disse, é aqui que eu vou, né, tentar unir essa força da natureza à produção de energia elétrica. Então, de novo, né, numa conjuntura favorável, o apoio da oligarquia, ele viu ali uma possibilidade de investimento ousado, instalar uma fábrica em pleno sertão alagoano. Por que Delmiro decidiu por um segmento econômico que é a produção de linhas? De novo, a conjuntura favorece a ele, né? Na Primeira Guerra Mundial ficou difícil comprar da Europa, ficou difícil importar da Europa. De repente, não tem mais quem venda linhas, né, no Brasil. Os preços das linhas estrangeiras aumentaram muito. É a partir daí que Delmiro começa a potencializar, através das suas iniciativas, essa região. É um homem de negócios, né? É um capitalista, é um homem que percebe as possibilidades de investimento, de lucro, né? Isso é algo extraordinário na sua trajetória, não só nesse momento, mas em outros momentos também, né? E Delmiro então toma uma decisão de empreender um tipo de processo industrial numa região onde não existia nenhuma tradição de educação para o trabalho industrial. Ele vai educar o homem sertanejo para isso e ele vai se contrapor exatamente a um truste escocês, quer dizer, inglês-escocês, que dominava o mercado do Pão de Sul.
hidrelétrica aqui em 13, a partir de 13 gerando energia, a fábrica de linha em 14 e o domínio econômico do Cone Sul, né, com a venda de linhas produzidas aqui no sertão, dando uma lição, portanto, de que mesmo no sertão se podia construir uma alternativa econômica de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento onde as condições sociais, né, e sustentabilidade de vida estavam resolvidas. E com um povo que era o nosso. Delmiro Gouveia encontrou aqui coronéis que tratavam o povo na chibata e, né, na concentração da terra, e encontrou um sertão totalmente abandonado, à sorte, né, com muita catingueira, com muito espinheiro, com muito sofrimento. Os trabalhadores tinham um enorme respeito por Delmiro, porque Delmiro dava-lhes o emprego, dava-lhes um salário, né? Num sertão onde é difícil você ter o de comer, imagine você ter um emprego garantido, né? Um salário razoável. E, de repente ele dava a casa, dava a escola, né? Dava segurança. Ele era uma pessoa áspera, mas era também muito gentil, de visitar as pessoas, né? de ter a relação direta. Imagina um capitalista poderoso, um homem de negócios, né, com grandes empresas do estrangeiro, mas que tinha a capacidade de conversar com o operário, de entrar na casa dos seus subalternos e conversar e dar orientação. Né? Capaz de corrigir o caderno de uma criança para saber se ela tinha direito a ter o ingresso de patinar ou de ir ao cinema no final de semana. Ele mesmo fazia isso. Isso, para a época, era algo diferente. Porque naquele momento, a classe operária do Brasil ela era tratada de forma aviltante pelos segmentos, né, patronais. Né, salários atrasados, péssima habitação, pobreza extrema, doenças. Né? Em Pedra, Delmiro vai ofertar aos trabalhadores saúde, educação, casa. Agora, dentro de uma perspectiva de controle, o trabalhador é tido como algo, né, alguém inútil, né, que não pode conduzir-se por conta própria. Tem que ter o patrão que diz para ele a hora do lazer, a hora de acordar. Então, ele é uma figura diferente, né, mas que mescla esse aspecto do paternalismo e do autoritarismo. Né? O cenário de miséria e fome se repetia tanto no Nordeste brasileiro quanto na Europa. A Primeira Guerra Mundial, que envolveria 21 países, se prolongaria por 4 longos anos, espalhando terror e morte na Europa. Enquanto a Europa guerreava com armas, em 1915, o sertão brasileiro viveu a pior seca da história até aquele momento. Milhares de sertanejos vagam pelo Nordeste à procura de abrigo e alimento. A seca criou também o primeiro campo de concentração de Fortaleza, onde os refugiados da estiagem permaneciam sob vigilância da polícia. O temor era de que sertanejos famintos invadissem a capital do Ceará. Delmiro teve uma capacidade de criar um novo cidadão aqui nessa região, um cidadão civilizado, com escola, com cinema, com cultura, com patins. É uma coisa inimaginável, Delmiro, na época, ele fazer tudo isso. Ele instituiu uma semana de 8 horas trabalhada, com descanso remunerado, aos domingos para todos os operários, né? Os turnos distintos de trabalho, né? O operário trabalhava em turno distinto, de revezamento, instituiu a licença maternidade, né? Para as funcionárias da fábrica da pedra, salas de aula direcionadas para os filhos dos operários, né? E nos 2 períodos, pela manhã e a tarde, e à noite a sala de aula direcionada para aqueles operários que não eram alfabetizados ou que eram semi-alfabetizados. A saúde bucal, quando não existia escova, na fila da pedra era obrigado. Quer dizer, ele fazia a inspeção,
né, para que as famílias pudessem escovar seus dentes. Um banho diário, que não era uma prática nesse sertão, se tomava banho a cada 8 dias, 15 dias. Ele tinha a sua própria produção aqui das caixas, onde eram embaladas as linhas das caixas de madeira, e uma tipografia que o Delmiro Gouveia montou no sertão, onde eram feitos os selos, digamos assim, os adesivos que eram colados na caixa de linha, e os próprios adesivozinhos, né, redondos, que eram colados no próprio carretel. Na pecuária, por exemplo, hoje se fala muito nessa pecuária do sul, do sudeste, do centro-oeste. Imagina, os zebuínos que ele trouxe para aqui. A palma forrageira, que é hoje, né, a principal razão de ser das bacias leiteiras desse Nordeste. Nós estamos no semiárido. O semiárido é uma região que chove 3 meses por ano. O resto dos anos a pessoa pastoreia. E ele disciplinar esse povo para ser operários com horário, com disciplina e tal, isso foi uma virtude, isso é uma coisa, é uma revolução industrial que ele implantou aqui. Embora nesse momento o Nordeste esteja já iniciando lentamente um processo de industrialização, mas isso acontece em especial nas capitais, Recife, Fortaleza, né, e tal. Então de repente ele monta uma fábrica no meio do sertão, instala uma mini, né, hidrelétrica, é o primeiro a explorar o potencial energético do Paulo Afonso São Francisco. O Angiquinho gerou energia em 50 Hz até 60. Foi quando todo o sistema brasileiro, que era 60 Hz, foi substituindo e as usinas Paulo Afonso I substituiu definitivamente a geração do Angiquinho. A chegada da energia elétrica a Pedras é uma coisa extraordinária. Os jornais da época noticiam, as pessoas ficam emocionadas, choram, porque é quase um milagre o que ele faz, né? Aquele empreendimento. Foi uma mudança em que o sertão vivenciou que foi substancial. Uma mudança cultural, uma mudança na forma de viver do homem sertanejo, do homem interiorano, em que passa por esse processo de mutação, né, da vida do campo para a vida industrial. Ele mostrou que esse sertão, que as pessoas caricaturizam às vezes, né, de maneira, né, de que não tem jeito, a civilização que eles achavam que era uma coisa da Europa, tinha aqui. Então é possível a gente ter desenvolvimento com sustentabilidade, respeitando a natureza, cuidando da natureza, isso Delmiro já fez lá no passado. Para ele alcançar os seus objetivos nesse sentido, Delmiro se utilizou de todos os métodos, né? Desde a advertência verbal, a multa e, quando necessário, o castigo físico. Aqui tinha o trabalho emancipando, a escola emancipando, o cinema emancipando, a visão. As regras eram obrigadas a serem cumpridas. Delmiro, ele pessoalmente, diariamente, cotidianamente, ele fiscalizava tudo que ele mesmo estabelecia no perímetro do núcleo Fabril da Pedra. Delmiro Gouveia, lá no começo, transformou isso aqui num oásis, mostrando aos coronéis da terra, né, que não era a chibata, que não era o mosquetão, mas era o trabalho, era a educação. Ele sai de um mero comerciante para ser um produtor industrial de energia hidrelétrica e um produtor industrial de produto industrial, que é a linha. Esse complexo que nós estamos aqui, o Angiquinho, junto com a Fábrica da Pedra, é uma das coisas mais inteligentes que aconteceu na história da industrialização brasileira. Desenvolvimentista, empreendedor, né, e um cara que conseguiu revolucionar o sertão sem precisar usar armas. A saga de um povo
Porque ao falar da história de Delmiro, nós estamos falando da nossa história, da história do povo nordestino, do povo cearense, do povo pernambucano, do povo alagoano, do povo nordestino e do povo brasileiro. Esse é um grande legado. O legado dele é esse que você está fazendo agora, é a permanência dele, é a discussão sobre ele, é a cultura que ele deixou nessa cidade, uma cidade civilizada, tá entendendo? Uma cidade que está crescendo, é uma nova tentativa de um novo sertão, com construção de canais, com o canal do sertão, com os canais de Pernambuco também, da transposição do Rio São Francisco. Hoje é a hidrelétrica do São Francisco, isso aqui gera energia para tudo. Hoje está uma verdadeira, a verdadeiro imperialismo, já está dominando, comprando hidrelétrica lá no Pará. Isso aí tudo surgiu depois de Delmiro. É isso que é o legado. Delmiro é lembrado como aquele homem que enfrentou os monopólios internacionais, que enfrentou o capital estrangeiro, inglês no caso, e que foi vítima desse capital estrangeiro. Há várias leituras possíveis que podem ser feitas a respeito de Delmiro Gouveia. Alguns ressaltam o aspecto, né, do capitalista, outros ressaltam o aspecto do patrão, outros aspectos do progresso do Nordeste, e aí ganha muito força a versão de que fora uma empresa inglesa, o monopólio inglês, que teria mandado matar Delmiro. Essa versão de ressaltar que foi o grupo estrangeiro que se envolveu na sua morte, ganhou muito reforço nos anos 60, porque exatamente naquele momento havia por parte das esquerdas uma leitura histórica do embate, né, dessas esquerdas com as forças internacionais, com o capital estrangeiro. Em 1917, o passado matava o futuro. Se Delmiro não tivesse sido assassinado, foi assassinado aos 54 anos de idade, quanto poderíamos ter ido além do que fomos com Delmiro?